extraordinário, algo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, potencializado pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos que ter esse desejo. Falamos de duas razões. Primeiramente, que Jesus está voltando. Quantos creem? Você crê que Jesus está voltando? Segundo, porque as pessoas estão morrendo a cada segundo e elas precisam ouvir a respeito de Jesus. Perfeito? A terceira razão, meus irmãos, ou a terceira característica de uma igreja que planta a igreja, uma igreja missionária, é que ela investe financeiramente no avanço do Evangelho. Ela investe. Ela não somente planta igrejas, tudo vai precisar de recursos, né, irmão? Tudo vai precisar de recursos, mas ela sustenta missionários, como nós ajudamos no sustento de 13 projetos missionários, mas ela investe no seu trabalho local. Perfeito? Ela investe no seu trabalho local e missionário. O texto que nós lemos, minha irmã, muito obrigado. Deus te abençoe. O texto que nós começamos a aula de hoje fala da igreja de Filipos. Esta igreja não era uma igreja de abundantes recursos. A igreja de Filipos, ali onde Paulo está agradecendo a igreja por cooperar com o trabalho missionário dele, era uma igreja relativamente pobre. Uma igreja pobre, uma igreja que não tinha muitos recursos. Mas veja o que Paulo diz no versículo 15 que nós lemos do capítulo 4 de Filipenses. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, ou seja, quando ele começou a pregar, quando começou a divulgar o Evangelho de Cristo, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão somente vós, ou vós somente. Então note que as igrejas que tinham recursos, e se havia igreja que tinha recursos financeiros naquela época, não estavam presentes no início do ministério do apóstolo Paulo, financeiramente falando. Quem estava presente eram as igrejas que tinham poucos recursos. Mas elas sabiam de que elas precisavam investir em missões. Precisavam usar os seus recursos, poucos que tinham, na obra missionária. Veja o que Paulo vai dizer em 1 Timóteo 6. Abra sua Bíblia comigo. 1 Timóteo 6, de 6 a 8. Quem gostaria de ler para nós esse texto, pegando o microfone? 1 Timóteo 6, de 6 a 8. Alguém gostaria de ler? Irmão Agenor vai ler para nós. De 6 a 8. 6 a 8. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Amém. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Sim. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então, Paulo está falando a Timóteo, Timóteo está pastoreando a igreja de Éfeso, e Paulo está dizendo a Timóteo, e não somente a Timóteo, mas falando à igreja que está em Éfeso, sobre uma vida de contentamento com aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem suprido para nós. E essa é a chave de um crescimento espiritual, é o contentamento. Mas este contentamento deve também nos levar a investir não com aquilo que nós sonhamos que iremos ter, investir naquilo que temos, naquilo que Deus tem nos dado.
Se a igreja tivesse tanto, nós investiríamos mais. Não, nós vamos investir com aquilo que nós temos, o que nós podemos, o que Deus tem nos dado. É isso que nós iremos fazer. Então Deus não conta, Deus, claro, Ele se alegra quando uma igreja investe, sempre alegra quando uma igreja investe em missões, mas Ele não está olhando para a quantidade, Ele está olhando para a condição da igreja. Ela investe conforme a sua condição, conforme aquilo que ela tem, aquilo que ela pode. Se ela pode fazer mais, sacrificialmente, amém. E ele lembra a igreja que nada trouxemos para este mundo e manifesto de que nada podemos levar. Nós não vamos levar nada disso aqui, meus irmãos. Nada. Vai ficar aqui para os testemunhas de Jeová. Para aqueles que não têm Cristo. Para aqueles que não vão subir no arrebatamento. Eles podem invadir, eles podem fazer o que quiser com isso aqui. Isso aqui vai ficar. Então, muitas vezes igrejas investem todos os seus recursos em patrimônio. Patrimônio vai ficar. É investir aquilo que nós podemos em missões, em almas, em vidas. É isto que Paulo está ensinando à igreja em Éfeso. Pastor, e aquela igreja que diz, nós não temos para investir? Eu sempre trago à memória uma frase do pastor John Orton, missionário americano. Ele dizia o seguinte, que a pessoa não dá porque não tem. A pessoa não dá, ou seja, a igreja não dá porque não tem. A igreja não tem porque não dá. Os irmãos entendem? Nós não damos para missões porque nós não temos. Vamos pensar assim. Nós não damos para missões porque nós não temos. Nós não temos porque nós não damos. Porque se você der, Deus vai suprir a sua necessidade para dar. E sabe por que essa igreja ela tem sido abençoada financeiramente? Porque essa igreja dá. Mas o dia que ela começar a cortar os seus missionários, o dia que ela começar a perder a visão missionária, não tenha dúvida disso. Financeiramente e qualquer área da igreja, ela vai diminuir. Porque tudo aquilo que Deus tem nos dado, a maneira como Deus tem sustentado esta igreja, é porque é uma igreja que dá, que investe em missões. Isso serve não somente para a vida da igreja, mas isso serve para a nossa vida pessoal. Pastor, eu não tenho condições de investir em missões. Não é que você não dá porque você não tem, é porque você não tem porque você não dá. Porque o dia que você começar a investir em missões, a palavra de Deus não mente, Ele vai suprir para você. Ele vai te abençoar. Eu tenho isso como experiência da minha vida. Pagando um aluguel naquela época de R$250, um quartinho, quando eu e a Luciana casamos, em Molaécio cabia só nossa cama de solteiro e um fogão. Às vezes eu atrasava o aluguel de R$250. Mas um dia eu escutei de um missionário que veio à igreja para pregar e desafiou a igreja a dar pela fé para missões. E eu abracei aquilo, eu e a irmã Luciana. E desde então, nós somos investidores na obra missionária. E Deus tem abençoado a nossa vida. E Deus tem suprido a nossa necessidade. Então nós não temos, ou melhor, nós não damos porque não temos. Nós não temos porque não damos. Comece a dar, comece a investir. E você vai ver, era o que acontecia na igreja, essas igrejas. Deus começou a abençoar a vida dessas igrejas. Amém, meus irmãos? 1 Coríntios capítulo 9, versos 5 a 17, 5 a 14, mais um texto.
O apóstolo Paulo aqui, ele vai dizer de que os obreiros do Senhor, os servos do Senhor, eles são dignos do seu salário. São aqueles que precisam de sustentos. E esse sustento vem da onde? Me ajudem, meus irmãos. O sustento para o pastor, o sustento para os missionários vem da onde? Da igreja, não é isso? Então vamos para 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, 5, 14. Irmão, gostaria de ler, irmão Agenor? Vamos lá, de 5 a 14. 1 Coríntios 9, de 5 a 14. Pode ficar com ele. Vamos lá. 1 Coríntios 9, de 5 a 14. Amém. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Sim. Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança e ser participante. Até o 14. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Sim. Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum do evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Sim. E que os que de contínuo estão junto no altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Amém. Obrigado, irmão Agenor. Então fica muito claro nas escrituras sagradas, irmãos, de que a prioridade da igreja é o sustento de obreiros, sustento dos missionários, sustento dos seus pastores, aqueles que conduzem o evangelho, aqueles que pregam o evangelho. Perfeito? Então, sempre levando o povo, aqueles que sempre irá levar o povo a dar o próximo passo em direção à vontade do Senhor, o querer do Senhor, a direção do Senhor. Amém? Então, essa é a terceira característica de uma igreja missionária e de uma igreja que planta a igreja. É uma igreja que investe financeiramente em obreiros para o avanço da obra de Deus. Quarta característica, irmão Vitão. Vamos lá. A quarta característica, irmãos, é uma igreja que ora pelos seus obreiros. É uma igreja que ora pelos seus pastores ou pelo seu pastor e também pelos seus missionários. Não só os nossos missionários. É muito importante, irmãos, que cada um de nós tenhamos uma lista de pastores, uma lista de missionários para orarmos. Eu sei que cada um de nós aqui temos uma lista de oração pessoal. Se você não tem, faça uma lista pessoal de oração, uma lista que você vai orar durante a semana, e nesta lista coloque nome de pastores, nome de missionários, porque nós, como igreja do Senhor, temos esta função, esse privilégio, podemos dizer assim, de sustentar estes homens e mulheres de Deus por meio da oração.
Irmão, abra sua Bíblia em Efésios 6, 18 e 19. 18 a 20, melhor dizendo, Efésios 6, 18 e 20. Pode ler? Pode ler, meu irmão. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, Amém. pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. O apóstolo Paulo está dizendo: ore por mim. Por favor, igreja, ore por mim, interceda por mim, continue contribuindo, continue orando, não se esqueça de orar por mim. Então, os missionários esperam e eles são carentes de oração. E quem que vai fazer isso? Quem que está por trás? A igreja de Cristo. Somos nós que devemos estar orando. E ele está falando aqui a uma igreja local: ore por mim, para que o mistério do Evangelho seja notório, para que o mistério do Evangelho se torne claro, para que o mistério do Evangelho seja aceito no coração daqueles que o ouvem, e que as barreiras sejam quebradas, né? São tantas coisas, meus irmãos, são tantos empecilhos. As hostes espirituais da maldade se levantam contra os servos de Deus e contra a obra do Senhor. E nós, como igreja, precisamos estar por trás, Vitor, intercedendo, orando por estes. Muitas vezes a gente fala do missionário, mas não devemos esquecer a esposa do missionário, os filhos dos missionários, os filhos dos pastores, a esposa do pastor, a esposa do missionário. Perfeito? Talvez vocês que são jovens, pegar cada um dos nossos missionários e interceder pelos seus filhos. Deus cuida dos filhos, cuida da Radassa, né? Que está lá na Ásia junto com o irmão, com o pastor Osmundo, cuida daquela criança, Senhor. E assim nós nos envolvermos como igreja numa intercessão pelos nossos missionários. Era o que a igreja primitiva fazia, que nós devemos fazer. Quinto, Vitor, vamos caminhar. Então, uma igreja missionária, uma igreja que planta a igreja, é uma igreja que prepara e envia obreiros. Irmãos, nós precisamos preparar, orar, para que o Senhor levante no nosso meio obreiros, pastores, missionários. E uma igreja missionária, e uma igreja que planta a igreja, ela faz isto. Ela está observando aqueles que estão dentro da igreja e preparando eles, Lucas, para ser pregadores da palavra, para ser homens de Deus, para levar o evangelho adiante, né? Isso está em Atos 14, 23. Abra sua Bíblia lá. Atos 14, 23. Pode ler, meu irmão. Atos 14, 23. E havendo-lhes por consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Amém. Então, era uma igreja, irmãos, que separava líderes, era uma igreja que preparava, não só separava, mas preparava esses líderes e estabelecia esses líderes e também o enviava, né? Vá para o campo, vá fazer a obra do Senhor. Eu estive em Itariri,
no culto, nesse tempo de férias, a minha igreja mãe, posso assim dizer, onde eu me converti, onde eu fui batizado, onde eu conheci a Luciana, nos casamos. Infelizmente hoje a igreja de Itariri, ela está assim passando por uma fase difícil, devido a muitas trocas de pastores. Então hoje ainda não tem um pastor lá, tem um obreiro, o irmão Amaro. Ele mora na cidade de Praia Grande, ou São Vicente, se eu não estiver enganado, uma dessas duas cidades, e ele desce todo fim de semana de Praia Grande para Itariri para dar assistência. O pastor que estava lá era o pastor Abelírio, ele se aposentou e voltou para Curitiba. E aí a igreja ficou sem pastor, aí o pastor convidaram o irmão Amaro para estar lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a igreja de Itariri é uma igreja onde saiu obreiros daquela igreja. Eu saí daquela igreja. Foi uma igreja onde os irmãos me motivavam. Olhava para mim, Natanael, você tem jeito de pastor. Falei, não quero não. Você tem jeito de pastor. Você já pensou em fazer um seminário? Então, isso é um papel importante da igreja, de estar olhando, irmãos, para nós agora, olhando dentro da nossa igreja, pessoas que têm perfil, está colocando no coração desses irmãos essa chama, essa luz. Você conhece alguém dentro dessa igreja assim? Então, seja usado por Deus para colocar isso. Eu lembro da irmã Dirce, ela já era falecida. Como a irmã Dirce falava, Natanael, vá, você tem jeito. E não era que Deus tinha para mim. Mas aonde começou isso? Dentro da igreja local. Lá saiu eu como pastor, de lá saiu também o pastor Márcio, que está em Cajati, faz parte da convenção, pastorei uma igreja batista bíblica batista da convenção. Lá saiu a irmã Cristiane, é casada com um pastor presbiteriano. E antes saiu outro missionário, que era familiares do pastor Pedro, que foi o primeiro pastor da igreja. Então, nós, como igreja local, devemos estar atentos e orando nesse sentido. Senhor, levante pastores missionários do nosso meio. E seja canal de Deus para identificar dentro da igreja irmãos que têm esse perfil e incentivá-lo e falar. Olha, você tem jeito, porque você não investe nisso? E você vai ver como Deus usa nossas vidas para levantar homens e mulheres de Deus para pregar o Evangelho. Amém? Vamos lá, Vitor, 6. 6 já estamos? 6 agora, né? Então, uma igreja missionária, uma igreja que planta a igreja, ela encontra encorajamento no fruto do seu trabalho. Ou seja, o fruto do seu trabalho, aquilo que ela realiza na obra missionária, estes próprios frutos lhe são encorajamento. Por que eu digo isso? Porque os irmãos estão vendo ali, nós temos várias passagens, está ali Atos 14, mas existem várias passagens no livro de Atos, onde o apóstolo Paulo fazia sua viagem missionária e voltava para a igreja para dar relatório. Ao ouvir estes relatórios missionários, isto servia de encorajamento para a igreja. Vocês irmãos estão entendendo? Então, quando nós damos aqui um relatório missionário, isso serve de encorajamento para a igreja, para ela continuar firme no investimento e oração e de realizar a obra missionária. Irmão Agenor, vamos ler esta passagem. Atos 14, 26 a 28. Atos 14. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E, quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então note que eles retornam à igreja e eles chegaram, reuniram a igreja estava reunida e eles relataram
quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir os gentios a porta da fé. Meus irmãos, como isso servia de encorajamento para a igreja. A igreja, ao ouvir este relatório, sabendo do agir de Deus por meio daquele homem, daquela obra missionária, a igreja se fortificava, se fortalecia e queria mais investir mais e mais na obra missionária. Então, a igreja missionária, a igreja que planta igrejas, ela vai encontrar encorajamento no fruto do seu trabalho. Naquilo que ela investir, neste seu próprio investimento, ela vai encontrar encorajamento e forças para continuar fazendo a obra do Senhor. Amém? Então, isso revela algo também. Primeiramente, revela que o missionário, ele nunca se desconecta da igreja. Paulo nos mostra isto. O missionário, ele nunca se desconecta da igreja, ele presta relatório para a igreja. Isso não é apenas para a igreja estar sabendo que o missionário está fazendo, ou está duvidando da obra, né? Ou assim, será que ele está fazendo ou não? Isso é para um encorajar da igreja. Nós estamos aqui, estamos ganhando almas. Isso serve de encorajamento para a igreja. Amém? Então, esses são 6 características, irmãos, de uma igreja missionária e de uma igreja que planta igrejas. Perfeito? Então, vamos para a conclusão deste princípio, plantação de igreja. Próximo slide, Vitor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele usou uma estratégia, planos de plantação de igrejas. Era o modo operante do apóstolo Paulo. E vamos olhar para este modo operante do apóstolo Paulo. Próximo slide. Como funcionou, como que foi a operação, como foi o trabalho de plantação de igreja do apóstolo Paulo e também das igrejas primitivas. Primeiramente, envio de missionários. Perfeito? São muitos textos, nós já vimos a maioria destes textos. Então, nós só iremos ver a maneira como eles faziam sem ler o texto. Primeiramente, envio de missionários. As igrejas enviavam os missionários, as igrejas oravam e Deus levantava homens e mulheres dentro do seio da igreja. Segundo, contato com o público-alvo. Isso é importante, porque lembra de que sempre o apóstolo Paulo ia a uma sinagoga, né, pregar a palavra, ia ensinar a palavra de Deus, ou seja, eles tinham uma estratégia de público-alvo. Isso é importante para nós. Nós vamos começar com quem o trabalho? Vamos começar com crianças? Vai começar com adolescentes? Vai começar com uma reunião de senhoras? Com uma reunião de homens? Qual é o público-alvo? Quem iremos alcançar? Eles iam à sinagoga, estava cheio de judeus lá, para ganhar os judeus para o Senhor Jesus. Terceiro, comunicação do evangelho, obviamente, onde eles chegavam, eles pregavam, anunciavam o evangelho. Quarto, conversão de pessoas, onde o evangelho é pregado, almas irão se converter, né? Jesus não disse, ide, pregai o evangelho a toda a criatura e batizando-os. Quando ele diz ide e batizando, é porque ele sabe aonde o evangelho, onde é pregado, vai haver pessoas para ser batizadas. Vai haver a resposta ao evangelho de Cristo. Integração dos novos convertidos, dos novos discípulos. Aqui nós entramos na evangelização discipuladora, lembra? Onde havia não só evangelização, mas eles faziam discípulos. Havia um envolvimento na vida desses novos convertidos. Edificação da fé. O que é edificação da fé? O acompanhamento, o fortalecimento, o lado a lado, a vida na vida. Preparação de líderes. Olha só que coisa linda.
Começava aquele trabalho e ali eles estavam observando. Opa, irmão Antônio tem um perfil, Deus está usando esse homem, vamos preparar, vamos investir na vida dele. Envio de pessoas, ou seja, sempre que plantava uma igreja, não tinha como objetivo a igreja viver para si mesma, mas de daquela igreja levantar obreiros para dar continuidade ao trabalho. Muitos missionários cometem erros, mas muitos missionários aprenderam com isso. O que aconteceu? Muitos missionários, eles começavam o trabalho missionário, começavam a ganhar almas para o Senhor Jesus, e sendo ele missionário, não trazia uma visão missionária para a igreja. Os irmãos estão entendendo? Não, os irmãos que estão se convertendo aqui, eles são muito pobres, são muito simples. Vou falar de missões, vou falar de investir na obra missionária ou qualquer outro ato missionário. Não, vamos deixar a igreja crescer mais um pouco. Muitos missionários fizeram isso e no futuro a igreja que ele fundou teve dificuldade de viver a obra missionária. Mas outros missionários não. Desde quando o primeiro convertido, ele já ensinou sobre a obra missionária para ele. Depois veio o segundo convertido, ele já ensinou sobre a obra missionária, da responsabilidade daquela igreja de contribuir, orar, orar, me ajudem, orar, contribuir e enviar. Então eles já ensinaram esses novos convertidos a visão missionária. Era o que as igrejas aqui faziam. Era uma igreja, Antioquia era uma igreja nova, mas daqui a um tempo ela já estava mandando missionários. Por quê? Porque a fundação dela, o começo dela, foi um começo com visão missionária. Amém, meus irmãos? Manutenção dos laços com a igreja, ou seja, aqueles que eram enviados, eles não perdiam o contato com a igreja enviadora. Tinha uma manutenção de laços. E dentro dessa manutenção de laços, o que tinha? Último, relatórios encorajadores. Ou seja, aquela igreja que enviou, ela era encorajada pelos seus próprios frutos. Então, meus irmãos, esses são os passos que Paulo dava. Então, quando saiu da igreja que o enviou para plantar novas igrejas, essa era a base do apóstolo Paulo. Essa era o modo operante desses missionários, esses primeiros missionários. Então, aí, por isso que eles foram plantando igrejas multiplicadoras, porque tinham esse trabalho, essa base, esse modo operantes. Amém? Último slide. Então, a norma de Atos dos Apóstolos. Qual a norma do livro de Atos dos Apóstolos? A igreja local é a base da obra missionária. Estamos certos disso? Amém? Sem dúvida? Ou da plantação de novas igrejas. Ontem chegou aqui, veio na sexta-feira, um casal dizendo que é missionário. Eles estavam necessitados, precisando de ajuda. Eu perguntei, mas de onde o senhor vem e para onde o senhor vai? Ele se enrolou todo e é difícil. Aí nós desconfiamos, conversei com o irmão José Maria, ou seja, não tem uma igreja base por trás. A obra missionária é feita como uma igreja, não, o meu pastor é fulano, eu sou membro da igreja tal, eles me enviaram, está aqui o telefone do meu pastor, liga para ele. É assim que as coisas funcionam, né, irmão Agenor? Agora a pessoa aparece aí, não sei de onde. Não é assim que as coisas, não é assim que biblicamente a obra missionária funciona. Nós temos base aqui. E, último, plantação de igreja deve ser o resultado natural de evangelização discipuladora, meus irmãos. Plantação de igrejas deve ser o resultado natural de evangelização discipuladora. Por que eu digo isso? Preste muita atenção nisso. Plantar igrejas vai ser mais um programa da igreja, se não for resultado de evangelização discipuladora.
vai ser mais um programa. Quando plantação de igreja se torna um programa da igreja, mais um programa, as congregações vivem de 20 a 40 anos como congregações. A igreja que planta a igreja através de programa, ela acaba perpetuando congregações. Ou seja, aquela igreja que ela planta demora-se muito para se tornar autônoma, independente. Mas, quando nós plantamos igrejas como resultado de evangelização discipuladora, nós plantamos igreja. Por pouco tempo, aquela igreja vai ter condições de se tornar uma igreja autônoma. Os irmãos estão entendendo? Pastor, o que é evangelização discipuladora? Nós aprendemos com isso. É plantar uma igreja com relacionamentos, por meio de relacionamento. Eu começo, vamos imaginar, começar um trabalho, e eu conheço ali a Genor e a Cione. E eu começo um relacionamento discipulador com a Genor e a Cione nessa cidade. E eu ensino eles o que é a vida cristã, através do ensino da palavra e através do entendimento da palavra de Deus. E agora eles irão multiplicar ou repassar aquilo que eles aprenderam. Isso é evangelização discipuladora. Isso traz um crescimento mais rápido, porque eles já crescem, eles se convertem, eles aprendem de que eles precisam multiplicar, eles precisam passar o evangelho que eles acabaram de aprender. E assim eles começam a investir em outras vidas, em outras vidas, e outras vidas, e isso se torna um crescimento exponencial. Foi o que aconteceu nas igrejas primitivas. Então, nós não queremos plantar a igreja como mais um programa. Mais uma programação da igreja, não, mas uma evangelização discipuladora. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que o mesmo Espírito de Paulo e Barnabé possa estar em nossa vida. Amém? Que o mesmo Espírito que potencializou a igreja de Antioquia possa potencializar a nossa igreja, a nossa vida, na evangelização discipuladora e na plantação de novas igrejas para o louvor e glória do Senhor. Último slide. Plantação de igrejas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Convido os irmãos a ficarem em pé. Pai, nós estamos fechando mais um ciclo, terminando mais um princípio hoje, princípio da plantação de igrejas, e nós te louvamos durante estes 3 ou 4 domingos, onde passamos estudando este princípio estabelecido na sua palavra e sendo desafiados e encorajados pelo exemplo da igreja de Antioquia, da igreja de Jerusalém, através dos missionários, dos homens de Deus, o modo operante que estes homens conduziram à plantação de igreja e o avanço do anúncio do Evangelho. Então, Pai, nos ajuda a não inventar, mas apenas voltar aos princípios da Tua palavra. Nos ajuda apenas a observar como o Senhor agiu e deixou especificado, bem claro na sua palavra, para nós agirmos da mesma maneira. Pai bondoso, pedimos que o Senhor nos dê a mesma coragem, a mesma ousadia de Paulo e Barnabé e todos os demais homens de Deus usados na tua obra no passado. Ajuda-nos também como igreja local a ter o mesmo espírito, a mesma ousadia, o mesmo vigor espiritual da igreja de Antioquia, a mesma visão que esta igreja teve
de formar líderes, de ganhar almas para o Senhor Jesus, de plantar novas igrejas, de ganhar não somente os de perto, mas também aqueles que estavam longe, e de uma forma milagrosa chegou até os confins da terra. Que nós possamos, como igreja local, ter uma visão não somente de Borda, mas também do nosso estado, do nosso país, como igreja ter uma visão do mundo, de outros países, de outras nações. E é isto que o Senhor espera da igreja de Jesus Cristo. Então aqueça o nosso coração para esta obra que não é nossa, é uma obra do coração do Senhor. Pai bondoso, rogamos por obreiros nesta igreja. O Senhor conhece os corações, conhece as vidas dos que já estão aqui, daqueles que o Senhor tem uma obra específica, seja no campo missionário, ou seja no pastorado, ou seja, meu Deus, um obreiro mais em tempo integral da tua obra. Que o Senhor desperte, que o Senhor levante, que o Senhor nos mostre para a glória do Senhor. E se o Senhor quer acrescentar, que o Senhor ainda há de trazer estes, nós estamos com o coração e com a porta aberta para recebê-los. E que assim como igreja possamos ser bênção para estas vidas, e assim prepará-los, ensiná-los e enviá-los ao campo, o campo missionário, a obra do Senhor. Ó Pai bondoso, nós esperamos a tua volta, a volta do teu Filho. Essa é a expectativa da igreja, e está no meu e no coração desta igreja. Ó Pai, mas enquanto Jesus, o teu Filho, não voltar, nos ajuda a estar cumprindo a tua santa e bendita vontade. Ajuda-nos a cumprir o ide do Senhor Jesus. Ajuda-nos a cumprir, ó Pai, a grande comissão que o Senhor deixou para nós. Ó Pai bondoso, fortaleça-nos na fé, traga um reavivamento na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, e traga compaixão, traga amor, tudo aquilo, ó Pai, que precisa ser feito na nossa vida, para estarmos de acordo com aquilo que o Senhor almeja, aquilo que o Senhor deseja. Pai bondoso, continue falando conosco por meio destes princípios, e prepara o nosso coração agora para falar sobre liderança, sobre homens e mulheres de Deus que serão treinados para, de uma forma mais efetiva, de uma forma, ó Pai, mais envolvente, mais comprometida, se envolver na tua santa obra, no trabalho do Senhor. Pai bondoso, pedimos estas coisas e agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Nós iremos